Pega aí. É a sua hora, Brasil. Ó, galera. A galera tá chegando aqui. Essa é a sua hora. Brasil é a nossa garota. E a gente não vai deixar ninguém estuprar ela mais. A gente não vai deixar ninguém manchar a honra dela mais. A gente não vai deixar mais nenhum canalha colocar as mãos e nem colocar quadrilhas para cuidar dela. Eles não conseguem cuidar, eles não têm sensibilidade com ela. Essa garota, ela vai ser cuidada por nós. É uma nação jovem. Nós chegamos no prédio agora, a turma está estacionando. E essa é, de fato, a hora do Brasil. Está ao vivo no YouTube? Já entrou? Você coloca aqui os comentários para mim e arruma um suporte, por favor. Vamos fazer aqui igual na vida real, né? Já prega um adesivo aqui, ó, senão vai ficar. Essa é a hora do Brasil. E dia 1º, eu quero saber quem que vai estar dia 1º lá no estádio. Solta o dedinho no aviãozinho aí. Vamos todo mundo pegar esse aviãozinho aqui agora. Eu vou mandar aqui para 12 pessoas. Só para 12 pessoas. A gente acabou de fazer uma carreata organizada. Quero agradecer aí a Polícia Militar, a Prefeitura de Barueri, ao Demutran, todo mundo. Foi brilhante, sem nenhuma intercorrência. A gente conseguiu fazer e paramos aqui no nosso prédio. Agora a turma tá estacionando os carros. Preciso de bateria para esse celular aqui, ó. É o seguinte, traz aí o suporte. Espera aí, tem que puxar aqui. Vamos lá, que a live vai começar agora. Isso aqui funciona? Tá quebrado isso aqui, ó. Vamos ver. Tamo junto. Acho que aqui não. Quem vai estar? Esse aqui está quebrado, arruma outro cabo. Esse aí está de boa. Enquanto a pessoa vai chegando, vocês já estão ao vivo aí. A gente deu uma aquecida aqui, tímida. Tamo junto. Alguém escreveu que o Senhor te use como nunca usou alguém nos últimos anos. A gente pode ir. Eu falo amém para você e todo mundo também. A palavra fala assim que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vocês dão conta de repetir isso? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Constituição Federal, ela é leiga e ela é laica. Ela não tem religião. E graças a Deus por isso. Porque se tivesse uma religião, ninguém ia suportar esse país. Então, a Constituição, ela é muito sábia. O constituinte que fez a Constituição de 88, ele colocou o seguinte: o Estado é leigo e laico, mas o Estado brasileiro não é ateu. Vocês sabiam disso? O preâmbulo da Constituição Federal, escuta, o que está faltando? Está faltando o povo governar. Já quiseram testar várias maluquices. Então tem que fazer anarquia. Não, não tem. Tem que ter princípio, tem que ter valor, tem que ter a Constituição, tem que ter organização, tem que ter comunidade, tem que ter cultura, tem que ter doutrina, tem que ter tudo. O que cada grupo aceita como crença é crença, mas Constituição é para todos os grupos. E aí o que acontece? Político que não presta, só tem medo do povo quando o povo acorda. A gente já viu esse cenário. E eu posso falar para você, o Brasil passou uma compulsão social alguns anos atrás. E de novo, o que vai acontecer? O Brasil volta a dormir e fica 15, 20, 30 anos dormindo. Aí depois volta. Você pode ver em toda
delegado pela autoridade ganhando bem pouco, nem sendo milionário, ele tem mais respeito do que o cara que fatura milhões. Aí você fala, quem deveria ter mais? Eu vou te falar, quem mais serve à sociedade tem que ser mais respeitado. Quem serve mais. Alguém me pergunta por quê? Fala por quê? Porque alguém falou assim, maior é o que serve. Então não é sobre a função, é quem mais serve. Acredite, tem delegados que servem mais que muitos empresários, então ele é maior. Mas não é a função dele, é ele. A gente começou a idolatrar cargos, funções, e as pessoas matam por isso, as pessoas morrem por isso, as pessoas fazem aliança com o diabo para isso, as pessoas roubam o povo por isso, as pessoas não valorizam a própria família delas em prol disso. E aí que está o grande lance. O pessoal ainda está falando que agora está sem som, presta atenção, está voltando aí. Quando o povo brasileiro, assumiu o governo, a gente não precisa de ir para outro país para a nossa vida dar certo. Quem assumiu o governo da própria vida, da própria casa, dos seus próprios negócios, não deixa maluquices entrar dentro de casa. O povo brasileiro, ele é esquecido em relação ao mundo, ridicularizado, rebaixado. É um povo que ninguém enxerga protagonismo em nós. Pablo, nós somos os melhores no futebol, só isso. Isso é muito bom, só isso. É muito interessante, porque se a gente fosse bom no esporte, nas Olimpíadas a gente liderava alguma coisa. A gente fica tão longe disso. Sabe por quê? Porque é uma única mentalidade, a gente é bom nisso. Você pergunta para qualquer pessoa no estrangeiro, o que as pessoas conhecem aqui? Futebol e carnaval. Quais são os grandes empresários? As grandes empresárias que são reconhecidas no mundo? Muito poucos. Quem são os grandes inventores do Brasil? Quem são os grandes pesquisadores do Brasil? Pergunta lá fora para você ver. Sabe o que acontece? Como a nossa mentalidade é errada, acontece um negócio surpreendente. A gente, quando começa a despontar, alguém de fora vem, captura nossa alma e leva embora. Agora eu te pergunto, se só 1 milhão de pessoas assumiram o governo, esse governo não significa rebeldia, esse governo não precisa derrubar ninguém, não precisa fazer nada, só assumir o próprio governo, para tirar a pressão de quem acha que manda no povo. Não faz sentido um governante achar que manda no povo, isso é um negócio ilógico. Vamos fazer um desenho aqui. O governo, o país é uma empresa. Quem é colocado no governo não é o patrão, ele é um funcionário. E quem que é o cliente? Presta atenção, o povo é cliente, o povo é dono. O povo é cliente e dono da mesma empresa. Como que um negócio desse não funciona? Eu estou arrepiadaço, dá para ver aqui meu braço? Como que uma empresa que a própria pessoa é dona também é cliente, essa empresa tem que dar lucro o tempo inteiro para ele mesmo? O que ele faz? Ele coloca uma pessoa lá, de funcionário, essa funcionário vira um rei, rouba o cliente, não serve ninguém. E ainda desce o pau no povo. Não entendi. Fala com a sua boca assim, ó. Governo não manda no povo. Vírgula. Se ele for escravo, manda. Se não tiver o autogoverno, se a pessoa não entender que ela é um governador, que ela é um embaixador do reino, aí manda assim. Sabe o que é o mais engraçado? Desde pequeno a nossa mentalidade é o seguinte: a maioria dos cidadãos tem medo de polícia. Quem tem que ter medo de polícia é bandido. Você sabe onde começou? A sua mãe, que não dava conta de fazer você colocar o cinto, falava assim, ó, coloca o cinto para você ver não, que a polícia vai te pegar. E aí foi construindo uma coisa na sua cabeça. Você vê a polícia, você pensa assim, nossa, a polícia é maior que eu. Não, eles estão lá para nos servir. E um beijo para todos os policiais que saem de casa todo dia para arriscar a própria vida por nós. Eles trabalham para quem? Para nós. Quem que polícia tem que apertar mesmo? Bandido. O que é o bandido? O cara que não respeita o nosso funcionário, que é o polícia. Então ele não quer. Hã? Já passou para lá? Já passou para o Instagram? Está ao vivo no Instagram daí? Então, na hora que vocês falarem para tirar, só me avisa aqui, senão vai perder o time. Já pode sair aqui?
No Instagram, não, só uma pessoa fala. Então é o seguinte, não, né? O que eu quero que você entenda? Voltou a ficar sem som no YouTube, viu? Segundo os comentários aqui. Fala assim, ó, com a sua boca. Fala assim, todo poder emana do povo. Esse é um princípio constitucional. Não é assim que funciona. O povo não descobriu o poder. O que você acha? São 70 mil políticos no Brasil. Eles são 70 mil funcionários de 214 milhões de pessoas. Você acha mesmo que 70 mil pessoas vai mandar num público de 214 milhões? Faz sentido isso ou não? Tá. Você que tem mais de 30 anos, seus pais mandam em você? Alguns mandam, né? Se ele falar para você, não faz isso, você não faz. Esse é um problema de governança. Quando você assume o bastão da sua família, seus pais não podem mandar mais em você. Você tem que colocar eles na categoria de conselheiros. Inclusive, eu sei que dói ouvir isso para alguns. Mas os seus pais, depois que vocês casam e abrem outro núcleo familiar, a família 2, seus pais não são mais família. Isso é duro ter que falar e ouvir para muita gente. Seus pais viram o quê? Parente. Fala isso para alguns pais para você ver. Fala isso para alguns filhos para você ver. Olha o que eu estou te falando. Quando você assumir o governo da sua família, seu pai não é mais sua família, seu pai é seu parente. E o mais interessante, quando você entendeu esse jogo, você olha para os seus filhos, treina eles bem treinados, para eles avançarem para a família 3, e na família 3, o que eles vão fazer? Eles vão desconectar de você e você não vai ser mais família. Aproveita para ser família, porque depois vai deixar de ser família. Só de você pegar essa aula sobre família, você entende o que é governo. Somos pequenos na casa dos nossos pais, o governo é de quem? Deles. Estamos crescendo, o que está acontecendo? Nosso pai está treinando para a gente ser governante. Quando a gente pega o bastão, não tem como voltar atrás. Tchau papai, tchau mamãe. E aí que está o grande problema. Pode fechar o Instagram? Vou fechar o Instagram, se der alguma coisa errada vai para o YouTube que está rolando aqui, tá? Deixa eu só postar aqui, senão vai... Vocês que estão assistindo presencialmente aqui e online, a única coisa que põe medo em hiena é um rugido de leão. E nós vamos soltar um rugido mais poderoso que o Brasil já ouviu, tá? Eu vou te falar uma coisa que você não sabe. Nunca houve um rugido tão potente em 500 anos de história igual o que vai acontecer lá no dia 1º. O dia 1º é o dia dos trabalhadores da última hora. E aquele rugido vai fazer uma coisa que você nunca viu no país. Você quer que eu te conte? Você já viu alguma vez na história do Brasil alguma pessoa vir a público e pedir perdão por ter roubado dinheiro público e devolver o dinheiro? Você já viu isso? Você pode escrever, você vai ver centenas de pessoas fazendo isso. Eu vou te falar por quê. Porque se tiver autoridade naquilo que a gente está fazendo e naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a autoridade faz isso acontecer. Algumas vezes no MEDP já aconteceu isso no meu braço. No MEDP já aconteceu situações de eu estar falando sobre santidade e um cara começar a gritar do lado da esposa assim, ó. O que foi? Eu traí minha esposa, ele falou. E a esposa querendo chapar a mão na cara dele. Você sabe o que é isso? Ambiente de santidade faz isso. Um ambiente de autoridade faz isso. Aqui mesmo nessa fileira, onde você está sentado aí com a bebê, um cara ficou possesso aqui na minha frente. Isso porque a pessoa de trás perguntou assim, mas como que você olha dentro da alma da pessoa? Eu passei o olho dentro dele assim, falei, é simples, é só ele. Já me agarrou nas minhas pernas, falei, sai daqui agora. Você viu, né? O que ele falou? Para. E ele catou na minha perna e eu falei, chamei o delegado que ele gosta de expulsar demônio. Ele gosta demais. Aí eu falei, tá amarrado e vai lá. E ele foi da hora, moço. Foi lá de boa, chegou até lá fora. Sabe o que eu quero te falar com isso? Quando alguém finge autoridade, até convence quem é bobo. Mas quando a autoridade chega de verdade, quando um rugido chega de verdade, o pau quebra. Eu estou asseverando essa informação porque eu vi centenas de homens e mulheres e homens públicos,
vão pedir perdão por ter assaltado essa nação. E vão devolver o dinheiro. Você não está entendendo. O dinheiro vai ser restituído. A gente não precisa caçar marajá. Já tentaram fazer isso. Vamos caçar todo mundo. Não precisa. Vou te explicar o que é o processo de corrupção. Corrupção é uma coisa simples. Se você pegar água e chegar ela a 100 graus, ela vai fazer o quê? Evaporar. Se você chegar no ouro e colocar o ouro em 800 graus, o que vai acontecer com o ouro? Vai derreter. Se você chegar no aço, aí a palavra certa é usada no aço. A corrupção não vem de dinheiro público, não é nada disso. Corrupção é o nome dado ao processo que amolece o aço. 1600 graus. Então titânio demora mais, é mais temperatura para derreter. Cada coisa na criação tem um limite. E por que as pessoas se corrompem? As pessoas se corrompem porque o corpo delas está no comando. Presta atenção no que eu estou te falando. Pensa numa pessoa que é honesta e bonitinha. Ela entra num ambiente, ela ouve em uma roda de corrupção. E aí ela fica fazendo assim, ela começa a rir primeiro. Depois o outro fala assim, você é o único bobo que não pega. É assim que funciona. Pode acreditar, a maioria das pessoas que vocês colocaram em cargos públicos eram pessoas honestas, até entrar na roda. Você é uma pessoa que ama o coração do Senhor. Não fique rindo de coisas que desagradam o coração de Deus. Não seja conivente, não seja omissivo. Aquilo não faz sentido, não faz sentido. Teve uma pessoa que se deu mal. Alguém essa semana me colocou na parede, numa coisa que eu não estou errado, mas porque eu sou famoso, queria me expor e falou assim, para não te expor você vai ter que me pagar propina. Eu não vou te contar os detalhes, só que eu liguei num lugar, esse lugar é lá de cima, e eu falei, toma aqui a mensagem que a pessoa mandou para mim foi essa, pedindo propina. Fui lá na pessoa, a pessoa quase desmaiou. E eu falei, eu não quero nada ilegal, eu quero que essas pessoas, elas se sintam amadas e depois de mim, essa é a última vez que essa pessoa vai fazer isso. Ninguém nunca fez isso com essa pessoa. E a pessoa acha normal e todo mundo aceita. E ele achou que eu ia cair nessa. E me avisaram, quando você falar que vai mexer com candidatura, você prepara seu lombo, vão te perseguir por todos os lados. Que se levantem tudo de uma vez, para abalar tudo de uma vez. O que precisa ser abalado, arregaça tudo. Entende? É isso que eu quero. Por quê? Eu vou falar o nome da pessoa aqui, eu vou arrumar problema, mas eu vou falar para vocês porque eu fiquei sabendo de fonte segura. Por exemplo, um grande homem que poderia governar essa nação, mas pessoas não deixaram essa pessoa em paz. É um cara que chama Amoedo, não conheço ele pessoalmente. Um cara que é produtivo, não conheço, ok? Não estou defendendo, nem sei, eu só sei o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, levou tanto tranco, que ele escolheu pegar a chuteira e voltar lá para a vida dele empresarial. Eles fazem isso, só que eles arrumaram um cara mais doido que eles. Sabe por quê? Porque eu não estou nem aí para patrimônio, estou nem aí para fama, estou nem aí para dinheiro, estou nem aí para nada. Eu estou aí em obedecer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então o pau vai quebrar, isso vai acontecer. Se o Senhor colocou no seu coração, esquece o resto. Vai com medo, vai sem medo, vai de qualquer jeito. O pau vai quebrar. Coloca algo. O Brasil tem jeito? Fala de verdade. É só você falar assim, eu tenho jeito. Ei, pega essa, olha esse código. A pergunta foi, o Brasil tem jeito? O Brasil não é uma nuvem, o Brasil é um monte de gente. Fala assim comigo, eu tenho jeito. Então o Brasil tem jeito. Eu desisti. Cá entre nós, eu vou falar isso até a hora que passar essa fase, tá? Eu sentei com alguém do alto comando do exército. Essa pessoa começou a me relatar tudo que está acontecendo. Agora. O Nésio, cadê o Nésio? Está aí? O Nésio estava sentado do meu lado. Nésio, vem cá. Eu quero uma testemunha aqui de quem está sentado do meu lado. O Nésio estava sentado do meu lado. Eu estava em Brasília. Vem cá. Alguém arruma o microfone para o Nésio, por favor. O Nésio sabe que eu sou casca grossa. Ele confirma aqui se ele quiser. Eu sentei na frente de um cara das Forças Armadas, do alto comando. Ele começou a passar para mim o que está acontecendo. E qual que é o risco de várias coisas que pode acontecer no país. Que jeito que eu fiquei, Nésio? Eu nunca tinha visto desse jeito, não. Aumenta o microfone dele. Ficou meio murcho.
com a cabeça baixa, pensava, passava a mão no cabelo. Desse modelo, nunca tinha visto ele dessa forma não. Eu comecei a ouvir aquilo e eu falei assim, amigo, isso aqui não resolve. Porque eu estava vendo aqui, eu sou inteligente, eu consigo entender o jogo, mas essas entranhas aí ninguém sabe, mano. Aí ele falou, é assim que funciona, do alto comando, tá? Do mais alto comando, de uma das 3 forças, das Forças Armadas. E essa pessoa, quando entregou esse negócio para nós, o Néstor estava do meu lado, eu olhei para ele, eu não sei o que ele arrumou, esse cara aqui, o senhor colocou ele para andar do meu lado, eu acho que é para isso. Eu nunca afinei para nada, mas na hora que eu descobri a conjuntura, do jeito que está, eu olhei assim e pensei, na hora que esse homem parar de falar e piscar os olhos, eu vou sumir. Eu vou transferir meu dinheiro para outro país. Eu vou pegar meus filhos e vou ficar orando de lá para ver se alguém se levanta. Aí quando terminou a reunião, eu chamei o Nésio, o Tássio, falei, vamos ali. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu não sei o que faz aí não. Aí ele, bora arregaçar, vai dar certo. Eu... Sabe o que acontece? Eu também sou fraco igual você, mas tem uma coisa, com o Senhor eu sou obediente. Toda hora alguém fala assim para mim, olha, vai dar certo, mas vai ser não sei quando. Eu não pedi sua opinião. Esse é um grande detalhe que você tem que saber. Nós não estamos aqui para chegar em lugar nenhum. Nós estamos aqui para obedecer e quem chamou que resolve o resto. Só isso. Então toda hora alguém quer dar uma opinião, toda hora não sei o quê, fique tranquilo. Eu queria que vocês me ajudassem. E vocês estão no YouTube, escreve assim também, ó. Escreve assim, ó. Opiniões não são bem-vindas. Vamos falar isso? 1, 2, 3 e? Opiniões não são bem-vindas. Para chegar onde eu cheguei, toda opinião que me deram era contra aquilo que eu estou fazendo aqui. Aí eu cheguei, as mesmas pessoas que deram opinião, depois chegaram, nossa, mestre. Então opiniões não são bem-vindas. Onésio, o Brasil tem jeito? Tem jeito, é claro. O Nésio teve jeito. Você sabe com quem eu falei hoje? Com um empresário lá que mora em Goiânia, frequentava a igreja que você frequentava e tem uma indústria lá em Itaúsu. Algum nome Lobato. Ele te conhece. Eu estava hoje na aula. Tinha alguém que está aqui, estava na aula hoje de mentoria e imersão do 10 e 1 lá? Alguém não? Estava? Ouviu eu falando com ele? Assistiu eu falando com ele? E eu estava falando com ele, aí eu falei, cara, você vai destravar. Aí ele tipo entregou assim, amigo, o que vocês fizeram com o Nésio destravou, qualquer um vai destravar na vida. Nésio não falava. Deixa eu explicar, quando uma pessoa é destravada, é por isso que esse movimento chama o destravar da nação. Quando uma pessoa é destravada e prospera, ela tem um problema. Ela vai destravar os outros. Sabe por quê? Porque o cara lá, o senhor de 60 e poucos anos, via o Nésio como um cara travado. E ele estava dando relato hoje cedo assim, sabe o que acontece? A minha esposa está me criticando. Eu falei, ela não está te criticando, é a pessoa que mais ama você, ela está te guardando para ninguém falar mal de você. Mas ela está te ajudando a pôr mais pressão, ela está te dando energia. E ele foi e falou, ele falou, foi assim, Nésio, vocês fizeram um bom trabalho com o Nésio. Tipo um milagre que eu estava falando. Sabe o que acontece? Eu também fui esse milagre. Em 2005, eu sentei numa cadeira lá na Brasil Telecom e fui atendente de call center. Você acredita que tem gente que sentou comigo nessa data que até hoje é atendente de call center? 2005. 2005. Até 2022 dá quantos anos? 17 anos. E sabe o que acontece? As pessoas que sentavam naquela cadeira falavam assim, aqui só trabalha 6 horas e 20. Isso aqui é um paraíso. Então a mentalidade dela era trabalhar pouco. A minha era de trabalhar muito para alcançar aquilo que alguém me chamou. Então eu poderia não ter sido destravado, não destravar o Nésio, não destravar o Marcos, não destravar alguns de vocês. Alguns de vocês foram destravados aqui pela minha vida. É por isso que o Brasil tem jeito. Alô? É por isso que o Brasil tem jeito. Quando alguém começar a falar assim, mas o Pablo não vai subir em pesquisa, o Pablo isso. Problema, amigo, Davi também não estava bem nas pesquisas. Ele não estava. Vai aparecer uma pessoa chamada Eliabe. Vocês sabem quem é Eliabe? Quem está anotando aí? Deixa eu ver. Vocês estavam mexendo, era com dirigindo, né? Não tem caderno aí. Fala a palavra Eliabe. Eliabe é o irmão mais velho que tem ciúme, que vai ser o primeiro a impedir você.
Para vocês saberem, o nosso irmão mais velho na igreja do Brasil, mais respeitado do Brasil, me mandou uma mensagem. Esse aqui ouviu a mensagem. O Eliabe me mandou uma mensagem, falou assim: larga de ser ridículo, Pablo Marçal. Você vai ser ridicularizado igual o cabo da Ciolo. E eu vou bater em você. E arregaçou, foi ou não foi? Esse modelo. Na hora certa, eu vou bater. Eu não vou poupar você não. Então é o seguinte, o Eliabe aparece e faz o quê? Faz o papel do irmão mais velho de Davi. Não vai fazer, você vai ser ridículo. Estou nem aí. Esse é o problema. Não estou nem aí para o Eliabe. Você sabe o que Davi fez? Não deu atenção para o irmão mais velho dele. Foi lá, catou as pedras e crau. Você tem que aprender uma coisa. Se o Senhor te chamou para fazer alguma coisa, fique em paz, porque é Ele que te coloca lá. E o Senhor vem fazendo isso em vários momentos, e isso vem acontecendo na minha vida. Então não estou nem aí. Se é para fazer alguma coisa e Ele falar assim, aqui é o ponto, morreu a conversa. Se Ele falar o ponto é lá, ninguém vai segurar. Tem uma coisa interessante que você tem que aprender sobre Davi. Quando Deus colocou no coração dele, você é rei. Davi não usurpou do chamado para arrancar ninguém de lugar nenhum. A própria pessoa resistiu. Saul é o primeiro rei de Israel, vocês sabem disso ou não? Por que ele deixou de ser rei? Porque ele desagradou a Deus. Põe isso no seu coração. Atenta com o seu ouvido agora, deixa entrar no seu coração. Deus colocou Saul, vê se você entende o código, eu vou falar em código. Deus colocou Saul no governo. O Saul foi lá e fez coisas que desagradou a Deus. Davi entrou. Qual que é o problema do Saul? Saul perseguiu Davi. Então você vai ver uma coisa inédita, que vocês vão arregalar o olho. O Saul vai perseguir o Davi. Vocês estão entendendo ou não? Não vai ser o filisteu nem o moabita. Não vai ser nem um filisteu nem um moabita, porque vai ter um ciúme. Qual que é o ciúme? Eu vou te contar a história igualzinha. O ciúme é o seguinte: o Saul é muito bom. O Saul é bom. Foi Deus que escolheu. Só tem um problema: ele não vai suportar ouvir uma música. Saul matou milhares e o Davi matou 10 milhares. Isso vai enfurecer o coração dele. Está normal também. Por isso que vai ser divertido. Por isso que vai ser desesperador. Agora você tem que lembrar uma coisa do Davi. O Davi não usou do chamado dele para tomar nada à força. Fala assim, ó, quem tem um chamado, não precisa de força. Precisa de favor. Fala assim comigo, quem precisa de força é quem perdeu o chamado. Entende ou não? Olha lá que bonitinho. Escuta o que eu estou te falando. Um dia um filho de Davi se levantou. E o filho de Davi que se levantou, Absalão, ele foi tomar o governo à força. E os valentes de Davi falaram para o Davi assim, ó, vamos abater o Absalão. Aí o que aconteceu? O Davi falou, não, ué. E se Deus deu a coroa para ele? Olha para você ver o que é ser humilde naquilo que Deus chamou. Não abate não, porque se Deus tiver chamado dele, a coroa é dele. Agora se não for, deixa que resolve sozinho. Então quando ele foi assumir, o que aconteceu? Quando ele foi assumir, ele mandou um recado. Qual que é o recado? Eu não vou tomar na força, porque se é chamado, é igual a favor. Você que está no YouTube, escreve assim, ó, chamado é igual a favor. Obstinação, quando você acha que é uma vontade sua, você pode fazer também, só tem um problema, vai ter que pôr força. Vai ter que pôr força. Então, a obstinação vai gerar esforço. O chamado vai ter favor. Então, quando foi para ele assumir, ele esperou alguns anos ainda. Só que quando o filho foi tomar a coroa à força, ele falou, deixa ele com a coroa, vamos ver até onde que vai. O final da história de Absalão é ficar pendurado numa árvore. Morreu pendurado lá. E Davi não fez força, nem para pegar, nem para tomar. Ponto final. Você tem que entender o seguinte: o Brasil não precisa de heróis mais. A gente tem um herói que eu duvido que na cabeça de todo brasileiro tem um herói mais poderoso que ele, Ayrton Senna. Tem alguém mais poderoso que o Ayrton Senna na cabeça nossa? Como povo? Sim ou não? Não tem.
Ayrton Senna é o último herói. Nós não precisamos de nenhum mais. Fica com esse na cabeça. O que a gente precisa é de cada brasileiro governante. Fala assim, ó. Cada brasileiro, um governante. Tá, mas como é que faz? Qual que é a solução? Qual a política pública para conseguir isso? Nenhuma. Isso não vem da política. A política não pode atrapalhar isso. Sabe como que faz? Você na sua casa, a sua família adotando outra família. Alguém fala, nossa, mas como que é? Por exemplo, o QGR é uma forma de família adotar outra família. Aí você fala, mas como? Só o fato de você abrir sua casa, deixar as pessoas entrarem, ouvir elas, fazer perguntas, ensinar elas a sair do lugar, sua família adotou várias famílias. Quem aqui está num QGR? Deixa eu ver. Quantas pessoas tem no QGR? Tanto faz. É a sua. Qual que é? 10 pessoas. Quanto? 20. Escuta. Não interessa o tanto. O tanto mostra o tamanho do servidor que você é. E a recomendação que eu dou é que o grupo seja pequeno e multiplique rápido. Sabe por quê? Para não ficar um bando de ouvinte que não faz nada. Tem gente que tem 70 pessoas num QGR. Chegou um vídeo para mim com 400 pessoas num QGR. Eu falei, nossa, mó da hora isso, só que não tem vida. A vida é olho no olho, é por isso que a gente multiplica QGR muito rápido. Por que eu estou te falando isso? Essa é uma das soluções. O QGR custou quanto dos cofres públicos? Vamos lá, olha para você ver aqui se o Brasil tem jeito ou não. Quanto que custou dos cofres públicos esse movimento nosso que tem 500 mil de pessoas? Quanto? Zero. Vamos lá. Quanto vocês pagaram para mim que criei esse negócio? Zero. Então peraí, nós criamos um movimento sem ciúme, descentralizado, onde você, lá onde você está no planeta, estou vendo a Dani aqui, que está lá nos Estados Unidos, ela está aqui agora, viu 5.500 QGR levantar nos Estados Unidos, vocês não pagaram para quem criou, não tem mensalidade, não tem dinheiro do governo federal, ué. Como é que esse negócio não resolve o Brasil? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Quando vocês assumirem o governo, quando vocês de verdade falarem assim, ó, eu me preocupo com o brasileiro, aí você abre a porta da sua casa. Uma pessoa falou assim para mim, mas se eu abrir a porta da minha casa, os problemas das pessoas vão entrar. Vão entrar, mas vai sair todos os problemas também. Saem os dela e os seus. Quando você transborda, você prospera. Quando você dá fruto, você desfruta. Fala com a boquinha assim, ó, só desfruta quem dá fruto. Esse é o lance que vocês não entenderam. Só desfruta quem dá fruto. Várias pessoas falam, mas como que qualquer pergunta você responde? Por favor, eu acho que eu estou só há 24 anos respondendo pergunta. A pessoa já começa, eu estou com uma dívida. Só o jeito dela fazer assim, ó. Ai. Eu falo, esse ai aponta para o problema com sua mãe, é isso. Se eu não der conta de ler no corpo, eu dou conta de ler lá na alma. Se não der na alma, é mais fácil ainda no espírito, palavra de conhecimento. Aí você fala, eu queria ser X-Men de jeito. Por que não é? Porque não transborda. Porque eu não li livro nenhum assim, ó, fez isso e assado, fez isso e aquilo. Eu li as pessoas no percurso. Então como é que você responde as perguntas? Porque ama gente, gente é problemática. Pode falar assim, na real, fala assim, gente é problemática. Eu li um comentário aqui engraçado. Alguém falou assim, que um candidato X vai me engolir. Você só engole alguém que não está cumprindo o propósito. Tipo o peixe que engoliu Jonas. Você só é engolido quando você desiste de fazer aquilo que Deus chamou. Ou então quando você faz negociata para se manter num lugar que não é seu mais. É isso que acontece. Quando você afina para aquilo que Deus chamou, do jeito que Ele te chamou, e você começa a negociar e falsificar as coisas, aí você vai ver o que é ser engolido. Lembra do peixe. O peixe engoliu Jonas porque ele não foi cumprir o propósito. Você só vai ser engolido se você não cumprir aquilo que Ele te chamou. Lembra disso, judeu. Eu sei que você é um judeu que está aí. Sabe o que acontece? O nosso povo ficou apaixonado demais em gangue. Nosso povo ficou apaixonado demais em facção, em divisão. Alguém que não prospera ama muita intriga. Vocês que estão no YouTube, escreve assim, ó, quem não prospera ama intriga. Não, fala com força, fala assim, ó, quem não prospera ama intriga. Esse é o lance. Quem não prospera ama intriga. Quem está prosperando não está nem aí nem para o prejuízo.
Quem dirá intriga? As pessoas ficam o tempo inteiro intrigando umas às outras. Não sei se você sabe, é uma das coisas que Deus abomina. Intriga, confusão, contenda. Mas eu sei quem faz isso, quem não prospera. As pessoas que não prosperam, elas têm um problema gravíssimo. Elas são intriguentas, contenciosas, facciosas, elas dividem tudo. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Se você tem um chamado, você tem um favor dele. Fala assim: se Deus me deu uma visão, Ele me deu a provisão. Só tem um problema, você vai lembrar disso para sempre. Se Deus me desse toda a provisão para eu chegar aqui onde eu estou hoje, eu não conseguiria sair do lugar do tamanho e o peso da prosperidade. Escuta que eu vou te falar, presta atenção, eu nunca falei desse jeito. O Senhor me chamou lá em 2005. Se Ele falasse assim: Pablo, eu vou liberar toda a provisão para você chegar em 2022 em tal lugar, ok? Ok. Então é o seguinte, toma toda a provisão que você precisa para chegar lá. Eu não ia conseguir sair 1 centímetro do lugar. Sabe por quê? Porque se eu tivesse que sair do lugar com tanto de riqueza e com tanto de sabedoria, com tanto de network, com tanto de conexão, tanto de tudo, eu ia sair pesado. Alguém fala: não entendi. Vamos para a aviação que você entende. Na aviação é o seguinte: daqui para os Estados Unidos, o lugar que eu quero ir, eu vou parar o avião 4 vezes para abastecer. Aí uma pessoa tem uma brilhante ideia e fala assim: não vamos parar para abastecer não, leva os galões. Não sei se você sabe, o tanque de combustível fica na asa, em cada uma das asas. O que você vê de asa é quase todo tanque de combustível. Aí a pessoa fala assim: não para 4 vezes não, leva todo o combustível amarrado ou dentro, o avião nem decola. Fala assim: na vida eu preciso queimar o combustível. É por isso que a provisão vem em parcelas. Porque se você não queimar, Deus que é bom investidor não vai te dar. Aí Ele olha para você e fala: você quer levar tudo de uma vez? Fica aí no chão, você não vai decolar. Por isso que alguém fala assim: não, quando eu tiver top eu vou começar a fazer. Não vai ter combustível. Você quer ser o top, você quer ser o amado. Pelo contrário, se você começar a fazer o que Deus chamou, vão te chamar de idiota. Os irmãos José chamaram José de quê? Quando o José fala que todo mundo ia curvar diante dele. Você é louco, José. Nós vamos te matar com essa conversa. Quando Deus chama alguém, essa pessoa sai da frequência do público. É a primeira fase. Você é um idiota. Eu amo essa fase. Eu estava na minha zona de conforto de novo. Eu ensino todo mundo. Eu falei para Carol: nossa, é muito ruim, mano. Porque tipo, eu sempre cacei. Aí na hora que eu estou na melhor fase da minha vida, Deus fala: bora. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer entregar as outras prestações da provisão. E as prestações da provisão precisam de contrapartida sua. Você precisa ir lá e obedecer. Então toma mais. Só que você só quer fazer se Ele te der o pagamento integral. Você não dá conta nem de decolar com o pagamento integral. Você não vai chegar lá. É simples de entender. A pergunta que eu tenho para vocês é: o Brasil tem jeito? Sim ou não? Sim. Fala assim: eu tenho jeito? Poxa, mano. A gente está construindo uma cidade lá na África. E um dia eu ouvi no meu coração: você vai ajudar a reconstruir 10.000 cidades. Deixa eu te falar uma coisa, não tem lógica isso. O Brasil tem 5.570 cidades. Esse negócio é sem lógica. Só tem um problema na lógica. A lógica não é nossa. A lógica é incendiar pessoas que têm esse mesmo coração e fazer elas se empreenderem. Eu posso falar para vocês? Eu vou assumir uma coisa que ninguém sabe. Eu tenho que assumir para vocês. Meu primeiro milhão, meu e da Carol que está aqui, nosso primeiro milhão a gente ganhou quando eu tinha 27 anos e a Carol tinha 26. Eu vou te contar o que fez a gente enriquecer e atravessar 10 dígitos. Foi o dia que eu ouvi o recado: você vai reconstruir 10.000 cidades. Sabe o que aconteceu? Dali para frente, meu coração começou a explodir e uma única pergunta ficava: aonde que você vai achar 10.000 famílias para fazer isso? Olha que louco. Nunca falei isso na internet do jeito que eu estou falando agora. Nem para os que andam comigo. Do dia que eu acessei essa mensagem até agora, o Senhor falou assim: você precisa levantar generais.
Porque se eu dei a imbuência para você, você não é o cara da colher de pedreiro que vai edificar as 10 mil cidades. Porque se fosse 10 mil casas, já é um trem mais ilógico do mundo. Mas ele falou cidade. Então o que significa? Eu estou andando lá na África, uma pessoa fala, pega Isaías 61 e lê aí. E eles reconstruirão cidades que foram assoladas e destruídas para anunciar um ano aceitável do Senhor. Coroa em vez de cinza, PPP e eu. Que loucura. É o seguinte. O dia que eu ouvi isso, eu achei uma completa loucura. Eu falei, não faz sentido, isso tem nada a ver. Matematicamente a conta está errada. Só que o Senhor foi lá e foi me mostrando outros caminhos e falou assim, você vai levantar os generais que vão fazer isso. Sabe o que aconteceu? Um salto avassalador de crescimento sem parar desse dia até agora. E quando eu entendi, eu falei, então eu acato, eu quero fazer. Aquilo foi um negócio assombroso. Eu entrei, eu rompi uma fenda no céu. E o Senhor falou, levanta esse povo. Não é normal você pegar uma pessoa incapaz e do nada fazer ela ficar rica, filho. É um bastão que o Senhor está falando. Passa esse bastão. Teve um dia, eu acordei aqui, não nesse prédio, no prédio anterior, eu acordei e falei assim, ó, eu vou ser o número 1 do marketing digital no Brasil. Aí minha equipe inteira você tem que respeitar os outros, tem 16 anos, está aí. Não, eu não estou desrespeitando, eu estou falando que eu vou assumir. Sabe o que aconteceu? No meu primeiro produto eu já assumi, no primeiro. Aí no segundo foi ficando pior, no terceiro, no quarto, aí viramos a maior empresa de lançamento da América Latina. E aí toda hora alguém fala, o que é isso? Aí eu falo, eu tenho que assumir, chama-se favor. Ele falou assim, você vai fazer isso? Vai, toma o favor, você não sabe usar o favor. Você sabe o que é o seu problema? Você põe na sua cabeça o plano B, o C ou D. Aqui não tem plano B. Não existe esse negócio. Não existe plano B para quem está no favor. Quem está no esforço precisa de 10 planos. Põe no coração e acabou a conversa. Só que a gente precisa do plano que nos dá conforto. Qual que é? Se der errado, faz isso aqui. Não vai dar errado. Se der errado, é ajuste no mesmo percurso. É um aprendizado, é uma pessoa que está faltando ser acoplada, é alguma coisa que está faltando. O povo brasileiro não tem amor a nada público. Você vai num banheiro público, que jeito que fica o banheiro? Sujo. Só que isso é reflexo, você vai na casa de muitos, o banheiro é igualzinho. Então o público, lembra sempre disso, o público não vai curar nada no privado, mas o privado pode curar o público. Porque a propriedade pública ninguém está nem aí, a privada alguns estão. Então quando você parte dali, do individual para a unidade, aí existe transformação. O público não transforma o individual. Existe um anseio na sociedade de querer resolver todos os problemas da nação. Não, não vai resolver, quem resolve somos nós, quando a gente se resolve. Qual que é o maior problema da terra? Você sabe responder? Fala assim, eu mesmo. Você falou que o maior problema da terra é o quê? Repete. Vitimismo. Fala alguém assim, o maior problema da terra é o dinheiro. Fala. Fala um. Fala só um. É o dinheiro, né? Lá no Éden tinha dinheiro. Então, isso nem enquadra como problema. O problema continua sendo gente. Ah, o maior problema do mundo é a corrupção. Tinha corrupção no Éden? Sim ou não? Dentro do Éden não tinha. Alguém que entrou numa serpente, a serpente foi lá e convenceu alguém. Aí, através desse alguém, a corrupção entrou numa pessoa. Conheceu o mal, o bem e o mal. Interessante. As coisas que tinham prontas até o 7º dia no Éden, é tudo aquilo que a gente precisa. E tudo que foi feito do 8º para frente, é tudo que dá problema para nós. O que é esse tempo? Esse é um tempo de você visitar sua gênese e você ressignificar a sua gênese. A principal coisa que você tem que mudar como uma nação é a sua mentalidade. Mas onde está o início da mentalidade? Alguém pergunta, onde está o início da mentalidade? O início da mentalidade está na autoimagem, na identidade. É ali que começa tudo. Por que eu vou repetir essa palavra até sair no livro de história? Governalismo. Porque o governalismo, você não é comparado a ninguém, porque nós não somos iguais. Alguns vão se escandalizar de ouvir isso da minha boca, mas ninguém consegue provar. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes.
Interessante é que se a gente fosse igual, todo mundo toleraria um ao outro. A gente não tolera, vírgula, as pessoas radicais não toleram umas às outras, porque elas querem ser o quê? Iguais, só que elas não respeitam que 100% das pessoas são diferentes umas das outras. Fala assim, eu sou diferente. Pronto, se você é diferente, aceita a sua diferença. E quando você sabe que você é diferente, você não quer que ninguém seja igual a você. O que um ciumento odeia? É que você seja diferente dele. Por exemplo, alguém que é ciumento, alienador, está na liderança, ele vê você despontando, qual o problema dele? Você não pode ser igual a ele. Ah, engraçado, a gente não é igual? Não, não é igual, não, você é meu liderado. Ué, então peraí, tem alguma coisa errada. Esse é o grande lance que você tem que descobrir. Fala de novo com a boca cheia assim, ó. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Deus te chamou para uma coisa, você não é um produto de série. Você não foi feito na indústria. Você foi feito e chamado pelo nome antes da fundação do mundo. O governalismo começa quando a pessoa começa a se enxergar. Esse brilhante sistema econômico socialista, ele faz as pessoas se rebaixarem como se fosse uma droga, para todo mundo se aceitar. Mas não é aceitar aquilo que ela é aceitar a régua de baixo, o nivelamento por baixo. Tem um país que tem tudo para se tornar a nação mais próspera da Terra em 10 anos. Vocês sabem o nome dela? Sem ser o Brasil, falo outra, que seguindo a lógica do que está acontecendo hoje, ela vai se tornar a mais rica da Terra. Qual que é o nome? China. Por que a China está fazendo isso? Vocês vão chocar. Por que a China vai se tornar a nação mais rica da Terra de acordo com o cenário atual? Vocês sabem ou não? Está comprando o Brasil, é uma ótima solução. Seguinte, a China vai liderar o mercado mundial. Depois alguém vai encostar nela. Porque a China é socialista, certo? Não. Ela é o primeiro modelo mundial sociocapitalista. O que eles fizeram? O povo era tudo destruído, só tinha o Estado. E o povo continua ripando no trabalho e ganhando pouco. E arrebentando o povo. É um mini mundo aquilo ali. Alguém estudou e falou assim, nós precisamos de copiar os Estados Unidos. Como que os Estados Unidos tem esse PIB desse jeito? Como que os Estados Unidos é essa máquina? Aí os caras falaram, como que nós vamos fazer os caras capitalistas? Aí tiveram uma brilhante ideia. Precisamos de uma coisa chamada supereconomia. Precisamos de mega empresários. Precisamos de multimilionários, de bilionários, que esses caras, eles tiram a pressão do governo e conseguem descentralizar a economia e conseguem esparramar e capilarizar dinheiro. O que eles fizeram? Começaram a fazer o sócio-capitalismo. E aí as pessoas do partido chinês, do partido socialista, começaram a falar assim, mas não faz sentido isso. A gente sabe que capitalismo vai fazendo doideira. Aí alguém falou assim no comando, o presidente falou assim, o que interessa é o resultado que a gente está adquirindo. E aí uma primeira nação que deu conta de usar o socialismo com o capitalismo, só tem um problema, o povo continua sendo escravo e a nação é decidida por quem tem posse. No capitalismo você é o quê? Alguém que é lacrado, você tem um invólucro pelo que você tem. Isso não faz diferença nenhuma. O que você tem é o tanto de energia que você empregou, você não pode ser definido por isso. No socialismo você é definido pela função, pela faculdade que você fez. É por isso que eu fico louco com isso. Você quer mexer com isso aí pro resto da vida? Mexa. Isso é problema seu. Agora, você também quer deixar de mexer? Aí alguém te proíbe. Não, você não pode. Nunca na história desse país, e nem do mundo, você viu pessoas deixando suas profissões. As grandes profissões. Os grandes cargos do funcionalismo público. Todo mundo aqui já viu o caso da juíza lá de Goiás, né? Decidiu e acabou. Sabe o que aconteceu? Um cara estava assistindo aquela live e mandou mensagem para nós. Sou juiz aqui, uma cidade lá no Nordeste, eu também vou largar. Hoje, um delegado arrancou o distintivo dele e falou assim, ó, toma, eu vou largar de ser delegado, toma aqui. Me entregou. Eu falei, mano, vocês estão ficando tudo doido. Não, amigo, a parada é o reino. Deixa eu te falar, isso vai acontecer aos montes. Isso é governalismo, é alguém que não ama a função, mas é alguém que ama o chamado. E muitas vezes sua função atrapalha o chamado. Se eu voltar em todas as funções que eu passei e amasse elas de verdade, meu Deus do céu, eu não sei se você sabe,
A única coisa que eu não consegui ser em todo o meu percurso, que eu desejei de todo o meu coração, algumas coisas eu desejei foi de forma superficial, mas de todo o meu coração, foi ser presidente da Brasil Telecom. Eu desejei de todo o meu coração, que algumas vezes eu fico olhando quanto que vale as ações da empresa para eu comprar ela inteira. Só para colocar, põe eu de presidente aí nesse negócio. E isso é uma frustração gigantesca que eu tenho no meio da carreira. Ainda bem que eu tenho. Senão eu não ia sair de lá nunca. É o seguinte, quando você ama a função, você enterra o propósito. Escreve isso aí no YouTube. Fala com a boca assim, ó. Quem ama a função, enterra o propósito. Pablo, eu não amo a função, mas o Senhor vai me usar nessa função. Continue. O negócio é o apego. É quando você se apega à função a tal ponto que aquela função vira a sua vida. É só isso que está errado. Não está errado a função, nem a profissão, nem o cargo. É você dar sua vida para isso. É você ser chamado não pelo seu nome, mas pela sua função. Isso vai acabar. Você não é a sua função. Você não é seu cargo. Isso é uma fase. Fala assim, cargo e função, são fases. Pablo, eu quero morrer nessa fase. O problema é seu. No final das contas, você vai ver lá, vai ter um acerto que você não vai dar conta de pagar. Sabe por quê? Porque você não vai transbordar o tanto que você for chamado. E vai ficar na sua conta isso aí. Bem que podia Deus falar, não, vou desonerar a galera aqui, não vou cobrar de ninguém. Vai cobrar de todo mundo. Vai cobrar de todo mundo. Eu vou abrir para perguntas agora. Vocês que estão aí no YouTube, no YouTube também. Alguém perguntou, Pablo, você acha que a eleição esse ano é decidida pela internet? De verdade, eu não acredito nisso. Eu acredito que o maior percentual é no corpo a corpo. É assim que funciona. A internet não tem esse poder ainda não. Alguém falou assim, o sistema vai engolir o Marçal, coitado. Quando você coloca no sistema, eu não sei se eu posso falar isso. Eu sei, eu não posso falar. Quando você coloca alguém no sistema que é programador de sistema, é só isso que eu queria deixar de recado para vocês. Quando você põe um usuário num sistema, o usuário pode ser engolido, mas programador não. Tá? O programador ele reescreve linhas, ou então ele vai lá e buga algumas. Era isso que eu queria falar assim com um termo mais tranquilo. Alguém falou, Pablo vai se dobrar para a maçonaria? Só tem uma pessoa que eu dobro na vida, chama Cristo. Os demais, se quiser ficar do lado para baixo, pode ficar à vontade. Tá? Eu tenho um projeto sustentável com quem eu falo. Vai lá no estádio. Eu vou mostrar uma série de coisas que você precisa saber sobre o Brasil. E vai ser muito doido. Porque você vai falar, mano, onde esse cara tirou isso? Várias coisas em relação ao Brasil. Eu não estou vendo quantas pessoas estão aqui na live. 9.000? Tem? Vamos lá, perguntas aqui no auditório. Pablo. Sim. Oi. Pode, oi. Façam todos uma iluminada noite. Eu estou Lene Patrícia. E eu gostaria de saber, você falou que as pessoas que sacaram dos cofres públicos iam se redimir, iam ser perdoados. Tem algum código, alguma forma de fazer isso rápido? Tem. Por exemplo, um roubou 1 trilhão e foi perdoado. E não devolveu o dinheiro. Dá para perdoar ou não? Você faz um acordo com a pessoa. Você roubou, eu te perdoar aqui e tal. Um monte de gente vai achar ruim, mas eu quero o dinheiro para trás. Posso te falar uma coisa? Eu fui num país. E o presidente do país fez isso. O presidente do país chamou todos os caras que roubaram do país. Um por um. Ele falou, não quero treta com vocês. Você roubou 500 milhões. Você roubou 600. Você roubou 200. Eu quero o dinheiro para trás. Se até tal data você devolver o dinheiro, eu vou te deixar em paz. Se você não devolver o dinheiro, o pau vai quebrar. Sabe o que aconteceu? Eu não vou falar nomes que vai ficar ruim para mim, que eu sou uma pessoa pública, né? Mas alguém falou assim, isso é conversa para boi dormir. Deu o prazo, não deu. Foi e tomou o banco da família. Um banco. Chegou o outro, não devolveu, foi lá e tomou a igreja. Foi lá e chegou o outro e começou a tomar as coisas. E aí todo mundo assombrou e falou, não, a gente vai chegar. É o seguinte, eu roubei tanto, mas não tem isso tanto aqui. Eu vou dar o que eu tenho, tá? Toma. Aconteceu isso numa nação. Isso não é uma novidade não. É uma novidade aqui no Brasil. Isso é porque alguém sabe falar no telefone.
Só que eu não falei que vai ser assim no Brasil, vai ser pior que isso. Eles vão sozinhos devolver e pedir perdão. E o perdão vai ser alcançado. Mas o dinheiro tem que voltar. Isso é do povo. Vocês vão chocar com isso que vai acontecer no país. As pessoas vão devolver o dinheiro do povo. Vai ser muito doido. Você acredita nas urnas eletrônicas? A única coisa que eu acredito é o Senhor. As demais coisas precisam tudo ser vigiado, inclusive a sua vida. Deus falou assim, ó, vigiar e orar. E não foi a urna eletrônica, foi a sua vida. Você tem que desconfiar, não é de urna, é de gente. Tá? Pablo. Oi. Um código sobre presença de comando. Presença de comando. O que é presença de comando? Ela começa na autoridade. Se não tiver autoimagem, se não tiver identidade, se não tiver clareza no propósito, não tem presença de comando. O que é presença de comando? Você foi doutrinado, configurado para você ser uma pessoa que não gosta de confronto, por exemplo. Se você estiver nesse modo, você não tem presença de comando. Presença de comando é quando você chega, o ambiente muda. Esse é um sintoma de quem tem presença de comando. O que é comando? Eu entro no meu helicóptero, a primeira coisa que eu falo, a palavra é comando. Tudo bem? Comando é o piloto, comandante dela. Quando eu estou numa embarcação, a primeira coisa que eu falo é com comando. Quando eu chego em todos os lugares, no meu piloto do jato, eu falo a mesma coisa. E aí comando, a palavra é comando. Vocês sabem disso ou não? A presença do comando ali fala assim, ó, tá tudo em paz. O jato vai decolar, o helicóptero vai decolar, o iate, tudo vai andar, porque o comandante está lá. O que é presença de comando? É quem é governante. Então presença de comando não é alguém que fala grosso, não é alguém que é peitudo, é alguém que comanda. Presença de comando é de quem começou a governar a sua própria vida. Aí ele governa a sua própria casa, ele governa os filhos, ele governa tudo. Ele governa nos negócios, ele governa emocionalmente. Por exemplo, eu fui lá na AgriShow, vocês viram? A maior feira da América Latina e tal. Foi lindo, eu dei entrevista, batendo palma, foi a coisa mais linda. Hoje um outro presidenciável teve lá xingar ele. Sabe o que ele fez? Ele xingou o povo. Não tem prazer de comando, você não dá conta de controlar nem sua vida. Como você quer controlar uma nação? Pablo, você está mandando recado para alguém? Vai caçar no YouTube. O cara não dá conta de controlar a própria vida. Aí alguém foi lá, xingou ele, ele está filmado, irmão. Ele vai xingar os torcedores da outra gangue. Que país é esse? É um país de alguém que não tem prazer de comando, querendo assumir o comando da maior nação da terra, em riqueza. Ainda mais pegar o para trás. Sacou? Pablo. Próxima pergunta. Boa noite a todos, sou Valquíria Macedo, estou advogada. Gostaria de saber se na sua trajetória, de repente, quando estava fazendo direito, se você teve vontade de fazer a diferença em alguma posição política, fazer a diferença. Comecei o direito querendo ser advogado, depois de um tempo queria ser delegado federal. Depois eu voltei à ideia de ser advogado. Aí depois eu amei demais um professor que era juiz, passou um período pequeno, me deu vontade de ser juiz. Depois eu arrumei uns caras que era barra mesmo, assim, ó, gente de autoridade lá no estado de Goiás, me deu vontade de ser promotor, só vontades. Mas o que mais me deu vontade de fazer no direito foi ser delegado. Delegado. Não, política não. Eu via vários filhos de políticos estudando comigo. Agora, até meus 18 anos, até 17, eu tinha uma vontade de ser presidente do Brasil. Mas era só uma vontade, porque eu fui criado na política. Aí depois dos 18 anos, e aí eu já mirei para o casamento aos 21, a Carol nunca ouviu isso, nunca contei isso para ela. Quando eu fui falar agora da parada que está rolando nesse chamado, desde o dia 28 de janeiro, a Carol ficou doida. Ela falou, mas como você não me conta? Eu falei, mas o trem que eu tinha desligado disso, lá na adolescência, entendeu? E você não sabe onde vai parar, só obedece. A palavra fala que o Espírito sopra para onde quer, deixa o pau quebrar. Vai lá. Boa noite a todos. Pablo, eu sou de Minas Gerais, meu nome é Gerson Gama, estou gestor de tráfego e me afiliei ao PROS. Eu mudei aqui para Alphaville há 9 dias. Fala perto sim. Eu mudei aqui para Alphaville há 9 dias. Eu queria saber se eu posso me candidatar lá, deputado estadual, ou eu posso escolher aqui também em São Paulo? Sim, já passou do prazo, aonde o seu título tiver. Aonde tiver. É a residência. Certo. Tá? Tinha um prazo e se tivesse mudado, você podia fazer onde você quisesse, se tivesse residência.
Precisava de 3 meses de residência antes do prazo final. Então tem que ser em Minas. Tem que ser em Minas. Beleza, obrigado. Alguém falou assim... Passou aqui, ó. Alguém perguntou se a Carol vai ser a primeira dama. Não, vai mudar o título. Não é primeira dama. Político tem várias mulheres. Vai ser a única dama. Alguém falou que o áudio da plateia está horrível. Arruma uns microfones, eu já pedi umas 2 vezes, eu acho que essa é a última vez que eu vou pedir, enquanto presidente dessa empresa. Põe um zíper cardioide pendurado, consegue, se for? Põe só 4, que aí as pessoas ouvem. Ainda mais agora nesse clima, né? Você precisa de ver a torcida. Vai lá, próxima pergunta. Pablo. Sim. Como desbloquear alguns empresários que eu tenho conversado que falam que não querem saber de política? Sim. Mas depois, tudo que aconteceu, eles perceberam que são os empresários que mandam na política. E os próprios empresários não querem se envolver com a Então, política. não é o empresário, é quem produz. Vou te explicar. Se alguém tem um título de empresário e não produz, ele não manda em nada. Quem é que manda? Fala assim comigo. Quem manda? É o dono da energia. Vou te explicar. Tem cidades que não desenvolvem porque não tem energia elétrica. Sabia disso ou não? Não é fio não, negócio para puxar tomada não. É potência. Alta potência para pôr uma grande indústria. As grandes indústrias que vêm do mundo afora para cá vão chegar num lugar, o prefeito fala, te dou terreno e isenção de imposto por 20 anos. Aí eles perguntam, ótimo, cadê a energia? Presta atenção no que eu estou te falando. O que faz um lugar se desenvolver é o quê? Não é elétrica. É energia para produzir. Gente, é energia elétrica é energia, frequência é energia, crença é energia. Vocês entenderam ou não? Ação reiterada, resultado, aglomeração, isso tudo é energia. Então a resposta é, quem é o dono de tudo? Quem tem energia. Quem tem dinheiro e não usa, tem uma energia que vai desvalorizando cada dia. É uma energia que está indo embora. Qual que é o ditado judaico? Ó, o judeu está falando aqui, ó. Pode falar no microfone para todo mundo ouvir. Há um ditado judaico que fala que o dinheiro foi feito redondo para rodar. Se ele parar, ele estagna e vira miséria e pobreza. Sabe o que é mais engraçado? Na sua língua, na língua hebraica, dinheiro significa desejo. Interessante. A pessoa quando perde esperança, perde o desejo, ela para de crescer. Se não tiver um desejo, ela não troca esse desejo, que é a energia, por pecúnia, que troca por aquilo que o coração quer. Olha que louco. Tem que manter viva a esperança. O que a gente tem que trazer para o país, sabe o que as pessoas fazem? Eles tiram a esperança das pessoas. E coloca na hora que quer. É um jogo de chave cognitiva. Mas eu vou contar para todo mundo o jeito que funciona. Talvez eu seja o primeiro candidato que vai pegar a propaganda eleitoral de alguém e vou falar, ó, a chave cognitiva para te enganar aqui é essa aqui é um gatilho, esse aqui é isso, esse aqui é isso, esse aqui é isso. Vou fazer de todos os candidatos. Vou falar, coitado desse aqui, vocês tinham que ajudar, porque nem chave cognitiva tem. Vai lá. Pablo, você acha justo alguns salários e gastos gerados com políticos? Tá. Eu não acho justo. Eu vou te falar o que é justo. Tecnologia é justo. Sempre algoritmo e tecnologia vai diminuir gasto com coisas. Vou te dar um exemplo. A indústria automobilística, escuta isso. A indústria automobilística movida a combustível fóssil. Hoje, 1 litro de combustível, em média, dá para você rodar 10 km, certo ou errado? 1 litro de combustível, 10 km. Se for aquele carro verde que estava na frente, é 500 metros por litro. É isso mesmo, ainda maionese acelerando daquele jeito, deve ser uns 200 metros. Não, acaba muito rápido. É um canhão, aquilo de 700 cavalos, é por isso que gasta muito. Gasta não, é um investimento na alegria da pessoa que está acelerando. O que acontece? Eu fui falar do carro, eu me perdi agora. 10 quilômetros. Mas é uma coisa antes disso. Fóssil. Eu ia comparar com informática, muito bom. Esse carro, que foi inventado há décadas, ele até hoje, 1 litro de combustível roda 10 km só. Aí certa vez Bill Gates falou o seguinte,
Se a indústria automobilística tivesse realmente importando como a indústria da informática no processo de evolução e crescimento e exponencialização, hoje, ele falou isso em 2000, nós estamos em 2022, tá bom? No ano 2000, Bill Gates soltou essa. Se a indústria automobilística crescesse como a indústria da informática, hoje um carro faria 22 mil quilômetros com litro de combustível. Mas qual que é o problema? Eu fui estudar, quando eu vi essa declaração dele, fui estudar. Qual que é o payback de uma plataforma de petróleo? 40 anos. O que é payback? Os caras investem, pesquisam e tudo, faz a plataforma petrolífera, tira o petróleo, vai para a refinaria, o jogo todinho, lucratividade, o dia que o dinheiro volta, quando o dinheiro volta, levou 40 anos. Deixa eu contar um segredo para vocês. A Tesla do Elon Musk vale mais que todas as indústrias automobilísticas do mundo juntas. Tudo por quê? Porque ele compra o nióbio daqui, compra o nióbio dali, compra grafeno, vai fazer bateria, esqueceu o fóssil, e a empresa que faz carro vale $1 trilhão. O que ele fez? Ele mirou lá na Lua e tudo o que ele faz funciona. O cara mirou na Lua, fez foguete para ir para o espaço, na verdade ele mirou em Marte. E ele pegou tecnologia aeroespacial e foi enfiar no carro. E aí o que ele faz? Você tem que saber disso. Toda tecnologia o que faz é ficar mais barato, nunca mais caro. Vocês perceberam que tem carro de milhões agora? Mas é muitos. A gente estava olhando um avião para comprar para a nossa equipe ir junto comigo. Aí o avião, aí eu pensei, mano, esse avião custa 600 mil, 1 milhão. Aí o outro falou, é mais barato que um carro. Aí eu olhei, mas tem um trem errado. Um avião está mais barato que um carro. Ou seja, presta atenção no que eu estou te falando. O que você tem que fazer, como combater esses gastos? Algoritmo. Você tem que saber de uma coisa, que em 10 anos vai mudar todo o cenário e a nação que entender isso também vai evoluir de forma cavalar. As profissões da forma que você conhece vão deixar de existir. Toda profissão meio vai deixar de existir. Um algoritmo vai entrar no lugar. Vai ser assustador. Nos Estados Unidos já está testando algoritmo para advogado, imagina para outras profissões. Pega a causa, os algoritmos isso aqui, os dispositivos legais não tem ineptação, não vai ser julgada. Tudo sem gente olhando. Imagina. Tem robôs agora que você controla aqui, ó. Se você controla, tem inteligência artificial, faz 100 cirurgias lá de apêndice, depois das 100, o próprio computador vai fazer sozinho a cirurgia de apêndice. Você vai deitar numa maca, olhar para um bisturi, o bisturi vai olhar para você e vai cortar você e vai trabalhar sozinho. Toda profissão MEI vai deixar de existir. Eu te falo tranquilamente, 300 profissões vão deixar de existir nos próximos 10 anos. Aí você fala, não é possível. Moço, se antecipa. Fala com a boquinha assim, quem antecipa? Governa. Manda a pergunta. Pergunta? Pablo, boa noite. Meu nome é Pedro, eu fui das 12 tribos. Eu queria saber qual posicionamento você vai ter com relação ao imposto sobre importação, principalmente tecnológica. Então, a gente não tem que ferrar nada que está funcionando. Tem um princípio no latim que chama pacta sunt servanda. Se algo tem ajudado o Brasil naquilo que a gente é ineficiente, os pactos precisam ser conservados. É isso que é pacta sunt servanda. Então, ao invés de ir lá e ferrar a entrada de algum produto, eu vou chamar um grupo de empresários e vou estimular, criar um polo. Por exemplo, não tem nos Estados Unidos, lá na Califórnia, um vale do silício? Silício é uma commodity. Nós vamos criar o Vale do Grafeno aqui no Brasil. Vai ser em Minas. O Vale do Grafeno vai ser o vale onde a gente vai estudar e potencializar tudo que é de informática. Para quê? Robótica, inteligência artificial, para a gente não importar mais nada de lugar nenhum. Se a gente não se nós não nos tornarmos um país nacionalista, a gente vai ficar sempre escravo das outras nações. A gente não precisa. Nós somos uma das poucas nações, tá? Para contar aqui no dedo, que não precisa de comprar nada de fora. Raríssimos casos como fertilizante que a gente precisa, porque a gente também nem se posicionou nisso. Mas a gente precisa porque a gente é o maior plantador do mundo. Então tem coisas que a gente não precisaria fazer que a gente faz. Tipo, importar carro. Não faz sentido a gente fazer isso. Isso é uma besteira. Aí a gente parece índio até hoje. Importa coisa e entrega comida. Está parecendo a nação do iFood. Aí viramos entregador de comida. Eu não sei se você sabe.
Se o Brasil falar amanhã assim, ó, nós não vamos exportar mais comida, você não sabe o que acontece no mundo, você sabe ou não? Terceira Guerra Mundial, milhões de pessoas vão morrer na Ásia. Não tem comida lá. Você não está entendendo. Aí eu vou te contar um segredo. Olha o que é mentalidade. Se eu já sei o futuro, o que eu tenho que fazer? Amigo, deixa eu te falar, isso é um problema de segurança nacional. Se eu não entender disso, eu vou arrumar um problema daqui a um tempo. A gente que tem que desenvolver comida em pílula. E a gente tem que ser líder mundial disso, para os outros pararem de colocar os olhos na gente. Que eles olham para a gente como um prato de comida. Porque não tem campo maior que o nosso. Então vamos fazer o seguinte, vamos inventar as comidinhas e mandar as pílulazinhas para vocês ir comendo, porque senão vocês vão comer a gente. Vocês entenderam ou não? Você não vê uma pessoa falando disso. Eu descobri que esse é um problema a curto prazo, não é longo não. Curto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Apesar que você nunca viu no jornal, nem seu professor que fala um monte de baboseira falar disso. É um problema de segurança nacional. Problemaço. Próxima pergunta. Boa noite a todos. Opa, você como presidente da República, qual seria a sua primeira ação? Perdoar. 1 semana de perdão para todo mundo. Aí você fala, você vai perdoar os bandidos? Não. É a nação perdoar uns aos outros. É provocar um movimento. O que vai acontecer nas 208 semanas? Cada semana vai ser um drive mental de mudança de mentalidade no país. Então a semana de perdão é todo mundo fazendo isso. Eu vou pegar os políticos que têm raiva um do outro e falar, vem cá, vem aqui no Planalto, vamos conversar aqui, para com isso, para com isso, para com isso. Vamos todo mundo beijando, vamos acabar com isso. É filho perdoando pai, pai perdoando filho, é um movimento de perdão. Acho que a primeira semana do governo vai ser sobre isso. Pablo. Oi. Pablo, eu sou o Jonathan, estou em busca de uma verdinha igual aquela sua. Como é que é? Estou em busca de uma verdinha igual aquela sua. Mas, Pablo, fala para mim, como que eu sei quando eu estou seguindo o meu propósito, seguindo o meu coração? Eu sou 10 em 1, mas até hoje eu não consegui ainda saber que o que eu faço é o que está me levando para a prosperidade. Não é o que você faz, é o que você é e o que você transborda. O muito fazer não significa nada sobre propósito. Tem gente que é muito boa em fazer coisas. Só que é o seguinte, você está numa direção, essa direção está transbordando, você consegue desfrutar e afetar pessoas, continua nela. E aí você vai subir na pressão disso. Igual um canal lá de Suez, o canal do Panamá. Vai passar o navio, o que o canal faz? Ele fecha, enche de água, senão você não consegue atravessar o canal. O propósito é desse jeito. Parece que não é, só que aí quando é fé, você está no canal certo. Aí ele fecha as comportas, sobe a água, você consegue escalar e vai embora. Cara, você já viu essa cena? Eu sugiro que todo mundo está assistindo essa live, assista a travessia de navios no canal de Suez, ou então no canal do Panamá. É muito doida a cena. Eles chegam numa altura, entra o navio, fecha a comporta, enche de água, abre a próxima comporta, eles conseguem atravessar o canal, cara, é assustador isso. É assim o propósito. Você vai em comportas, quando você passa e enche, libera a próxima comporta e você avança, aí depois fecha, aí depois vai, e depois desce de novo, é loucura, é assim. Mas é como se fosse uma felicidade o tempo todo, ou vai ter aqueles momentos onde... Felicidade não é estado emocional, felicidade é da identidade, tem identidade é feliz. Não abrir mão da identidade continua feliz. Quando você fica infeliz? Quando você abre mão daquilo que você é. Agora, o estado emocional que você confunde felicidade é alegria. Alegria é tristeza. É uma senoide. Uma hora você está triste, outra hora você está alegre. Pablo, mas como assim? Deus nos fez para a gente estar triste? Sim. O problema é, quando você estiver triste, aperta o botãozinho aqui do relógio. Ó. A tristeza tem que durar pouco. Não mora lá não. Sobe de novo, vai embora. Quando a pessoa te trai, você fica alegre. Se você der conta de ficar alegre numa traição, é porque você é mentiroso. Ou então você tem problema químico. A pessoa te rouba, você vai ficar alegre? Não, senoide. A pessoa que você ama não te deu atenção, senoide. Vai descer para tristeza. Mas quantos minutos você vai ficar lá? Esse é o grande lance. Como que eu cresci emocionalmente? Meus tempos de tristeza são bem poucos. Bem poucos. Essa semana agora, por tudo que está acontecendo, eu fiquei uns dias lá no resort e pus um resort e coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu quero curtir a tristeza.
E aí o Nésio ficou olhando preocupado, os meninos tudo preocupados. O que está acontecendo? Eu falei, cara, eu só quero curtir isso aqui. Porque eu vou entrar numa vibe tão doida daqui a alguns dias, e eu não vou sair dela nunca mais. Então eu quero me sentir bobo, pelo menos um pouco. E aí eu fui, mano. E foi tão bom, eu arranquei minhas cascas tudinho, fui lá no fundo, assim, na minha cabeça, achei tudo estava lá, que não tinha que estar na próxima fase, arranquei tudo. E às vezes quando você fica só pau na máquina, só resolutivo, exponencial, você nem lembra, você vai ignorando tudo, e fica um monte de coisa que você tem que arrancar. E foi bom para mim. É uma pena que enquanto eu estava fazendo isso, eu dei uma capotada a 130 km/h, 4 viradas no ar, quase quebrei meu pescoço, mas está tudo bem. Pablo. Pergunta. Pablo, aqui ó. Sim. Tá me Pode vendo? falar. É possível tornar o Brasil autossuficiente de tal modo que o risco Brasil se torne irrelevante ou desnecessário? O risco Brasil é uma opinião exterior. O que é isso? Tem um Fundo Monetário Internacional que fica avaliando quem é bom pagador. Então o Brasil ele sempre paga as dívidas dele, está tudo bem. O que aí algumas agências, algumas consultorias internacionais fazem? Se tiver um candidato que a gente não gosta, nós vamos elevar o risco. O risco é uma opinião, ok? Então se você vier com uma conversa assim, ó, nós vamos suspender os contratos, o risco do Brasil explode. Se vier alguém que falar assim, ó, nós vamos fazer uma moratória. O próprio Luiz, quando ele queria ser candidato a primeira vez, ele falava essas besteiras. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente pode se tornar tão autossuficiente que essa especulação se torne balela, que se dane o risco. Então, é porque sim. Não, mas não pode falar isso. Essa é uma fala que compromete negócio, porque o jogo do mundo é a balança comercial, ok? Você vai olhar o mundo gera de riqueza aí. Eu tenho um dado seguro de 2016 que era 275 trilhões de dólares. Essa é a movimentação de mercado mundial. Isso é de PIB. PIB é o produto interno bruto. Consumo interno, gastos governamentais, exportação menos importação. O que negativa a balança muito é a importação. E aí o que acontece? Existe um acordo mundial para todo mundo comprar uns dos outros. Então, por exemplo, tem o Mercosul, a gente compra mais barato entre nós do que qualquer outra pessoa vem comprar. Tem um BRICS, que é Brasil, África do Sul, China, Índia, e aí essa galera compra mais barato uns dos outros. E aí o que acontece? O risco é de calote, de acordos que o governo não firma, o governo federal, por exemplo, não pagar algumas contas. A gente deve mais dinheiro para nós mesmos do que para os outros, sabia disso? Não tem como não, deixa eu explicar. Você está num jogo. Se você quiser entrar nesse jogo, você vira Cuba. Se você quer saber matematicamente, é que aí você vai ficar satisfeito com a resposta. Tem como. Só que é um tem como que você também não vai vender mais para ninguém fora. Não é só fechar a entrada, você tem que fechar a saída. E o país foi programado 30, 40, 50 anos para chegar onde está hoje. Aí se você fizer uma doideira dessa, um monte de gente quebra. Um monte de emprego é perdido. Então é um jogo onde a gente está inserido nesse sistema, e esse jogo, se você quiser quebrar ele, você vai quebrar um monte de gente. Mas aconteceu isso com a África do Sul. A África do Sul virou um terror, é um país mais desenvolvido da África por causa disso. Eles são autossuficientes em quase tudo, quase tudo. Então tem risco de ser nacionalista demais. Cara, se você fizer isso, você perdeu o network mundial. Você vai ferrar com o empresariado, você vai ferrar com a mão de obra, você vai ferrar com renda, não precisa desse jogo. O que a gente tem que fazer é o seguinte: criar e exportar coisa. Só isso. Ter branding, marcas, muitas marcas, entende? Por exemplo, imagina para o povo americano que tem dólar. Eles querem comprar startup brasileira toda hora, sem parar. Porque é o dinheiro mais barato do mundo, o dinheiro brasileiro. E a gente vende tudo. Isso é doideira, mano. Os caras têm um dinheiro mais forte que o nosso, 5 vezes mais forte. Aí o que acontece? Você tem uma empresa, você fala, mano, se você falar para um americano que você tem uma empresa de 50 milhões de reais, ele ri na sua cara. Uma dica boa que eu te dou para você governar, tá? Cria um bom negócio chamado startup, reúne MVP, entrega na mão de um investidor, começa a fazer esse negócio crescer, você vende um negócio que você pode trabalhar a sua vida inteira, você não vai fazer esse dinheiro nunca. No trabalho, no empreendedorismo faz. Agora imagina no mundo da startup. Por favor, vocês que estão ouvindo, estuda isso.
Eu imagino que entre as minhas e as de terceiros eu invisto em umas 20 startups. Por que isso é bom? Imagina, você põe dinheiro numa empresa que hoje vale 5 milhões, agora um grupo oferece 100 milhões nessa empresa. Você colocou o dinheiro na entrada, aí na hora que vende a empresa você faz um dinheiro assustador, não faz sentido. Esse é um modelão de negócio. A resposta para você ficar tranquilo é, o Brasil dá conta, 99% de tudo. Pouquíssimas coisas a gente não tem, tá? É o seguinte, tá aqui o QR Code, eu quero saber quem está no YouTube assim, ó, eu tô dentro do evento no dia 1º, escreve assim, eu tô dentro. Quem está se decidindo agora, entra aqui, ó, pablomarcal.com.br, aponta para o QR Code. Cabo, o que vai ser esse evento? Vai ser mais pesado que o MEDP, que eu já me decidi, vai ser. Então não posso fazer nada, é uma decisão minha. E lá vai rolar desbloqueio, lá vai rolar ativação, e lá nós vamos soltar os leões. Seguinte. Outra coisa que vai acontecer lá. Se você não quiser ser um influenciador, se você não quiser ser alguém grande, não pise naquele estádio. Eu não estou nem aí quantas pessoas vão estar lá. Uma coisa eu quero saber, quem estiver lá vai se lascar. Vai ser uma ativação assustadora. Ah, Pablo, eu queria que você liberasse online. Só libera online se tiver transbordo de gente. Se não tiver, vai ficar sem. Ponto. Então põe uma coisa na sua cabeça. Lá é um dia que vocês pegarem um bastão que eu tomei. Eu tenho esse bastão. E eu não vou usar ele mais. Eu vou passar, vocês precisam dele. Pega esse bastão e acelera. Fechou? Eu vou encerrar agora. Só mais uma pergunta. O que eu queria pedir para vocês? Nesse período, a partir de agora, do dia 1º, eu sei que é um saco isso, mas eu preciso da ajuda de vocês. Agora, humildemente, eu vou pedir uma ajuda. Eu respondo sua pergunta já. Quantos aqui tem Twitter? Levanta a mão. Bem pouco, né? Eu comecei a usar o Twitter hoje. Quem não tem, eu queria passar uma tarefa. A tarefa é, crie um Twitter. E eu preciso do engajamento de vocês. Eu sei que é um saco. A Carol perguntou para mim, o que é mais difícil nessa conversa toda que está acontecendo agora? Eu falei assim, nossa, ficar gerando um neném por 6 meses. Terrível. Só que os militantes, amigos, eles não descansam. Eu queria que você entendesse isso, pelo Brasil. Não é por mim, amigo. Se você falar assim para mim, Pablo, eu vou fazer para você, aí eu vou te pagar um salário para você não ficar olhando para mim com a cara torta. Mas não tem como arrumar esse tanto de gente na pressão que a gente precisa. Sabe quantos generais eleitorais a gente precisa? Eu vou falar uma coisa para vocês. Para resolver no primeiro turno, precisa de 1 milhão de pessoas só. Comprometidas em unidade, linguagem e unidade. 1 milhão de pessoas. Eu te pergunto, a gente consegue ou não? Sim! Só que é assim, ó. Ei, mas isso aí, não sei o quê. Essas conversas aí, 1 milhão cai para 900, cai para 700. Se quiser incendiar uma nação do tamanho do Brasil, precisa de 1 milhão só. Alguém fala assim, ó, me convence, fala. Me convence. Se você quiser fazer R$1 milhão, só acha 1.000 pessoas que acreditam em você e confiam no que você está fazendo. Só isso, 1.000 pessoas. 1.000 pessoas é 2 auditórios desse aqui lotado. Ponto. 1.000 pessoas. Como ficar milionário? Confiança plena de 1.000 pessoas no que você está fazendo. Acabou. Aí você arruma uma coisa de R$1.000 para ele, você fez o quê? 1 milhão. Fala assim, 1 milhão é fácil. Ah, mas eu não tenho nada que vale 1.000. Então baixa para 500 e duplica o número, é 2.000. Só isso. Fala assim, só isso? Só isso. Eu descobri que para chegar na onde precisa, para resolver na primeira etapa, o jogo não tem dois tempos. O povo vai falar que eu sou muito burro e idiota. O jogo tem 2 tempos, não tem? Se você meter o tanto de gol no primeiro tempo, não tem segundo tempo. Pegou o código ou não? Sim. Se colocar 6 gols, 6, aí você multiplica por 10 milha. No primeiro tempo, o juiz embarga o jogo e acabou. Fala, ó, esquece segundo tempo, não precisa, a goleada foi muito pesada. Tem como? É real. Eu vou te explicar. Na hora que desligar a transmissão, eu vou contar para vocês. Vocês vão ser os primeiros a saber. Por que eu estou tranquilo? Ninguém nunca usou a estratégia que a gente desenhou para esse tempo. Ninguém nunca usou em lugar nenhum. E eu estou dando risada.
Porque na hora que começar a apertar os botões, vai começar a dobrar a frequência. E aí vai falar, que é isso? Eles vão ficar caçando trem lá do passado e vai ter que pegar aula. Aí eu vou ter que mandar o arrasta para cima para eles. Agora vocês vão arrastar para cima que vocês vão aprender. Fala, peraí só um pouquinho. Legal. Flávio Sena, trabalho com gamificação da Finlândia e metaverso. A Finlândia ela figura entre os principais países do mundo na educação há alguns anos. Você visualiza o Brasil nesse ranking, num futuro próximo? Me perdoa, só ouvi você falando metaverso. Esse problema aqui, ó, eu não parei de ler ali. Quer Vai lá finalizar de novo. lá? Quer finalizar ali? Não? Não? Não, legal. Então, eu trabalho com gamificação. Eu ouvi, e metaverso. E metaverso, isso. E da Finlândia. E eles figuram entre os top 3 ali há mais de 10 anos. Sim. Em educação. Você visualiza o Brasil nesse ranking? Sim. Como e em que prazo? Como é que você visualiza isso? Então, primeiro você tem que saber a posição que o Brasil está no ranking. Qual que é a posição que ele está? Ah, tá longe, hein? 54. Longe é quanto? 54? É. Aí a gente vai pegar uma nação. Qual que é a nação que você quer modelar? Direto à Finlândia? Não necessariamente. Não pode. Se os caras são top 3, você não consegue pegar esse código direto com os caras. Você não vai subir frequência dos 54 por 3. A gente tem que descobrir quem está em 40 e está sustentado em 40, modela eles em curto prazo, chega em 40. Legal. Depois descobre os caras de 30, depois descobre os caras de 20, depois descobre os caras de 10, depois nós vira Finlândia. Legal. É assim que modela. Se você falar assim, eu vou modelar o Bill Gates, fica tranquilo, você não vai pegar nada. A gente não modela o cara maior da Terra, a gente modela os pequenos perto da gente e vai subir na frequência. Porque não é fé que resolve isso. Filho. A fé precisa de ação, sim ou não? Sim. Você não vai ter uma fé maior se você não tiver uma ação anterior. Pegou esse código ou não? Sim. A fé não é liberar tudo de uma vez, não, amigo. Senão você enlouqueceu. Tá? Mas eu vou te mostrar assim, ó. A gente vai avançar 40 anos em 4. Alguém só fala assim, ó, me prova, me prova. Me prova. Se a pessoa tiver mentalidade de 40 em 4, tem como. Se não tiver, não vai. Então, quem tem mentalidade consegue. Quem é 10 em 1 aqui? Levanta a mão. Você é 10 em 1, filho. Na hora que você fechou um ciclo do 10 em 1, você dá conta de acelerar. Dá conta de acelerar 10 em 1. Aí vai embora. Só um. Só precisa de um. Pablo. Deixa eu contar uma coisa para vocês estão sabendo. A melhor coisa que existe é fazer uma coisa bem feita desde o primeiro dia, treinando pessoas para você ir embora. Esse é um lance. Tem que acabar. O Brasil tem que ter um projeto de 40 anos. Não é de 4 não. 40. E as pessoas têm que seguir um projeto. E não é um projeto de ideologia. É por isso que toda hora entra alguém e vai desfaz o projeto do outro, um desfazendo o projeto do outro, e vai ficar caro e gastando dinheiro tudo. Não faz sentido. Pablo. Fala. Primeiro, eu vou deixar ela fazer a pergunta que ela já está esperando há um tempo e depois eu faço a minha. Vai lá. Eu estive na imersão da sua amada esposa, até agradeço que foi um transbordo. E lá você falou que você quer uma vice-mulher. Por qual motivo mulher? E você também comentou que ela tem que ser divorciada e com 45 anos. 53. 53. É o perfil que eu estou procurando. De vice, você está falando, né? Isso. É o perfil que eu estou procurando. Mas eu sou aberto a ter outros perfis. Pode ser homem também. Mas é porque desde o começo eu fico olhando o que o brasileiro pensa, o que é o apelo, o que é tudo. Uma pessoa perfeita, num papel de vice, com um cara de 35 anos, é uma mulher divorciada com 53 anos. Eu nem devia falar isso publicamente, mas é um perfil que eu escolhi, sem saber quem é essa pessoa. Você prega sempre a família, por que divorciado? Eu não Justamente porque 43% dos lares do Brasil são liderados por mulheres que são divorciadas. Sacou? Então, entreguei um ouro aí. E o divorciado também. A minha mãe é divorciada, eu sei. E minha mãe tem 53 anos, ó. Ai, mãe. Pablo, eu tenho 49, pode ser? Eu tenho perfil. Tá chegando junto aí. Falta 4 anos. Sou divorciado. 2026 tá aí, ó. Pablo, eu já vi por diversas vezes as pessoas perguntarem para você o que você nunca faria. Eu já vi você repudiar muitas vezes isso. A pergunta é, o Senhor te mostrou
políticos e pessoas se arrependendo. Esse foi o fato de você aceitar isso para que uma centelha de avivamento aconteça? Antes de ir para a carreata, a gente entrou todo mundo ali, ó, tem uma casa de adoração aqui, que começou no dia 2 de abril e vai encerrar em 2026, dia 31 de dezembro. Vai levar alguns anos para parar. A gente entrou ali e foi ali na oração, vestir a bandeira do Brasil, aí veio, vai acontecer isso. E vem por partes, né, as mensagens. E você acredita que a centelha de um avivamento são esses homens se arrependendo e isso faz queimar mais o seu coração? A centelha já aconteceu há muitos anos, muita carga de oração, de jejum, de entrega, de clamor. A gente não chega num avivamento porque começou ele agora, ele já começou lá atrás. Está subindo a pressão dele, é igual a panela de pressão. O problema é que tem gente que depois da pressão ele dá uma diminuída no fogo, a gente só vai aumentar o fogo. Esse negócio vai ser na esfera política, é um avivamento lá dentro da esfera. Pablo. Oi. Oi, aqui. Fala. Aqui, ó. Opa. Já peguei, já estou aplicando. Mas eu tenho uma pergunta. Como exponencializar nas vendas? Como exponencializar nas vendas? Nas vendas. Lembra que eu te falei que tudo é energia? Sim ou não? Por exemplo, um amigo meu falou assim um dia para mim, vou vender 700 mil aqui dos produtos tal. Eu falei, você tem 700 mil de produto? Ele falou, não, então como você vai vender 700 mil de produto? Quero uma venda em espaço curto, você tem que ter o estoque. Ele falou, não fiz essa conta. Eu falei, então, como que você quer fazer um trem que não tem a energia para isso? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa sempre crescer energia. Onde que habita a energia? Número 1, aponta aqui, ó, fala assim, ó, no coração. Coração acreditou, ninguém segura. Se o coração acreditar, ninguém segura. Aí qual que é a segunda forma de crescer a energia? Achar outro coração que acredita. Posso assumir um negócio para vocês? Eu fui sair na carreata ali e eu pensei assim, nossa, vamos começar super bem, né? Vai ter uns 10 carros, a cabeça, o cérebro faz essas contas, né? Aí a gente foi indo e eu fiquei pensando assim, mano, esse povo deve estar tudo forçado aqui. Aí eu lembrei que a gente não pagou combustível para vocês, né? Não, né? Era bom pagar, né? Para dar uma ajudada aí, né? Tá caro. Aí o que acontece? Quando eu vi gente doida, mano, gritando, e ppp, aí o cara na moto cortando o giro. Aí cadê o irmão da moto? Tá aí? Aí ele ali. Aí o irmão da moto gritando assim, é governalismo. Eu falei, mano, esse trem tá ficando sério. Aquilo mexe comigo, sabe por quê? Porque se um coração acredita e conecta com outro que acredita, ninguém segura, mano. É isso que é o problema de vocês. Se arrumar energia, vai explodir. Já foi. É só acreditar. Vocês têm que pôr uma coisa na cabeça de vocês. Se o Luiz conseguiu ser presidente, o Messias conseguiu. Eu nem ia falar. Mano, fala pra mim o que é impossível. Não existe isso. Quando alguém fala isso pra mim, eu olho. O cara falou, você é novo. Aí eu lembro, nossa, o Collor também era novo. Você é velho. O Temer também era. Não sei se sabe, o Temer é o mais velho da história dos presidentes em exercício. Não interessa o que você está falando. Não vai mudar nada. Tem os cases, inclusive. Alguém virou para mim e falou assim, não tem como ter presidente num partido pequeno. Aí eu fui estudar. Só 4 partidos elegeram o presidente da República. 2 pequenos e 2 grandes. Está 50% ainda. Nossa. Vai ser a terceira vez que o pequeno vai fazer a mesma coisa. É isso que você tem que entender, moço. Põe na sua cabeça. Alguém fala, não tem como. Mas peraí, das 4 partidos que conseguiram fazer isso, 2 era tão pequeno que nem existia direito. 50%. Tá bem doido isso, tá? Vai aí para a última pergunta para a gente encerrar. Boa noite, Pablo. Fala. Rodrigo aqui do Agro. Fala, Rodrigo do Agro. Viva. Ô Pablo, você sabe que o que você vai fazer no agro, assim, no sentido, você sabe que as Embrapas, a CEPLAC estão muito sem recurso, né? Sim. E aí você pensa em dar uma injeção de ânimo nessas Banco de empresas? Fomento, ó, Banco de Fomento.
Vamos criar um aplicativo para todo o agronegócio de melhores práticas. Escuta isso aqui. O governo federal vai criar um banco, e esse banco é de melhores práticas. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar todos os fazendeiros, todos os agricultores, pecuaristas, tudo, e a gente vai premiar as melhores práticas. E as melhores práticas vão ficar abertas para todo mundo. E o cara que adotar as melhores práticas, ele vai ter menor taxa de juros. Olha para você ver que louco. O cara tem a melhor prática, ele entra, o próprio agricultor ou pecuarista vai lá e vota. O cara é destaque. A gente dá prêmio para ele, e quem aplicar a melhor prática, que é a mais rentável, a que envolve menos custo e mais custo e menos despesa, o governo federal vai subsidiar a taxa para o cara. Ou seja, todo mundo vai querer aplicar a melhor prática. Isso é muito doido. Por exemplo, você foi em alguns estados no Brasil, você falar para uma pessoa, existe fazenda vertical. Vocês sabem o que é isso? Vocês? Não sabe. Só que o site do governo vai estar lá, fazenda vertical. Você ganha rentabilidade nisso e nisso e nisso. O que é uma fazenda vertical? Você planta, por exemplo, ninho. E aí o gado, ele come pasto debaixo de árvore, e isso ajuda na produção e faz a fazenda dar mais retorno. Só que o monge nem sabe. Aí as melhores práticas vai começar a falar assim, ó, se você investir em tabapuã, se você investir em certos tipos de gado precoce, você vai ter mais resultado. Aí está lá, além de ser premiado, eu estimulo o cara a usar e eu vou lá e subsidio quem usar as melhores práticas. Isso aí, cara, fura uma fila gigantesca. Ô, irmão, só mais uma, por gentileza. Além do curso do Governantes do Brasil, o que tu sugere, aqui ó, à esquerda, à sua direita, o que tu sugere para quem vai estar como, vai se eleger, fazer? O Miquel se deu o caminho hoje, falou para formar uma liderança e tal. Eu vou tratar isso lá no estádio, e a partir de segunda a gente vai dar os starts. Gratidão. Tá bom? Pablo. E sábado, QGR solteiros, 9 horas. Vai ter. Problema da segurança pública no Brasil. Seguinte, do jeito que está, você tinha que colocar um efetivo 4, 5 vezes maior do que o que tem, ok? Então essa solução não funciona. Nós temos que colocar tecnologia, mas a gente tem que fazer mais do que tudo. A gente tem que recuperar os homens dessa nação. Lei mexe todo dia. O parlamento é para fazer lei. Só que você tem que entender uma coisa. A gente precisa recuperar uma coisa chamada paternidade no país. Você vai na porta de um presídio no Dia dos Pais, tem nenhum pai lá. Aonde que a gente tem problema no país? Paternidade, figura masculina, virilidade. E aí, eu não vou esperar chegar em tal lugar. Hoje a gente já começou um movimento. Alguns delegados vieram aqui hoje e falaram, nós estamos dentro. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar essa próxima semana. Eu vou trazer vários caras da segurança pública e a gente vai discutir segurança pública? Não, a gente vai ativar a virilidade de homens. Nós vamos ensinar homem a amar mulher, a amar criança, homens, uma transformação na identidade masculina, através dos caras da segurança pública. Eu vou mostrar para eles só uma coisa. Vocês podem aumentar 5 vezes o efetivo, os bandidos vão aumentar do mesmo jeito. Alô, presta atenção, eu acabei de falar. Não é para pegar o dinheiro meu e do Elon Musk e o seu. E falar, vamos pôr mais polícia. Acredite se quiser. Vai aumentar os bandidos. Porque efeito não trata a causa. A causa não é na segurança pública. A causa é na paternidade. A raiz de todos os problemas da nação está dentro de uma casa, dentro de uma família. O Estado não tem que intervir isso. Quem tem que fazer isso é fora do Estado. O Estado não muda a mentalidade dos outros. Vocês têm que aprender isso. O Estado não fala assim, eu quero que você faça isso. Não vou fazer, me dá o meu dinheiro aqui, pronto. E virou as costas para você, o próximo deu o dinheiro, está ali. Põe isso na sua cabeça. Então nós vamos tratar recuperação de identidade masculina no país. Paulo. Isso vai ser muito doido. Você sabe o que mais me encanta mexer com o que eu vou mexer? É que a maioria das soluções que eu vou apresentar não preciso de ninguém para falar nada para mim se aprova ou se não aprova. Se alguém falar assim para mim, não tem dinheiro no caixa, estou nem aí. Vamos chamar os empresários que têm dinheiro aqui. Faz isso aí para nós. Vou chamar o povo, vou chamar os empresários, os trabalhadores, vou chamar todo mundo. Cria vocês aí, eu quero liderar o movimento. Vamos embora. Vai virar um caos. Alguém vai falar, mas você quer fazer tudo? Não, vou fazer tudo não. O povo que vai fazer. Se o povo não fizer, quem vai fazer? Pablo, 2 perguntas. A primeira é, para quem está iniciando na política agora, o que você aconselha... Estudar. Estudar, exatamente. O que você aconselha começar buscando o quê? A história do... No meu caso, é para o município daqui 2 anos. Sim. O que eu começo estudando? Qual cidade? Vargem Grande Paulista, que é do lado de Cotia. Tá. Eu sugiro você sair deputado estadual. Eu perdi o prazo. Você postou que até ia me apoiar, onde é que eu perguntei, mas eu perdi o prazo de filiação. Ah, não tem problema. Apoia outro candidato como se fosse você.
Tá. Do lado dele, assim, ó, apoia, fica do lado, lateralizado. Você vai estudar. Você não vai estudar agora, não precisa disso, mas você vai estudar a história da sua cidade, você vai estudar a história do Brasil, você vai estudar a economia. Eu não vou ficar passando a lista inteira, mas você precisa estudar tudo. Tá. Depois você vai estudar a Constituição Municipal. Você sabia que tem Constituição no município, tem Constituição no Estado? Vocês sabiam disso ou não? Tem gente que não sabe. Aí você estuda a Constituição Federal, que é a Carta Magna. Começa a estudar por blocos os assuntos, mas estuda o que um vereador faz. Você quer ser vereador, não é? Isso. Vereador faz duas coisas. Ele é legislador e fiscal. Essas são as duas coisas. Tá. Legislar é criar lei, fiscal é ver se está cumprindo o orçamento. Para ver se está cumprindo a lei. É isso que é vereador, em resumo. Mas aí você vai estudar quem são os caras mais premiados, quem são essas pessoas. Aí vai só aprofundando. Mas nada melhor do que um traquejo, você está junto. Então anda junto com um candidato como se fosse você. Dá a cara, né? Sim. Eu pergunto porque o meu pai ele foi o primeiro engenheiro dessa cidade. Então todo mundo conhece e automaticamente muita gente me conhece porque eu sempre estive junto. E eu sempre ardeu no meu coração a política, mas eu tinha esse receio por achar que todo mundo que entra lá se corrompe, desculpa. Por achar que todo mundo que está no meio se corrompe. E Deus deixa eu explicar uma coisa aqui, que é corrupção. Corrupção é o rio Tietê. Se alguém falar, se alguém garantir assim, ó, eu vou acabar com a corrupção, é a mesma coisa da pessoa falar que vai entrar com um balde e um pano no rio Tietê e falar que vai limpar ele. Dá conta? Sim ou não? Então, se lá é uma corrupção, o que você precisa fazer? Isso é uma alegoria perfeita. Lá é um esgoto, sim ou não? Tem que vestir uma roupa para não ser contaminado. Agora, se você quiser ficar igual aos porcos lá, não tem como. Todo mundo que entra sem traje vai se lascar. Tem que pôr o traje. E como um vereador... Por exemplo, esquece o Tietê agora. Vai para o espaço sideral do jeito que você está. Vai acontecer o quê? Morrer. Vai do jeito que você está e desce 50 metros, seu ouvido aguenta? Não aguenta, seu ouvido estoura. Desce 1000 metros. Fala com a boquinha assim, ó. Fala assim, ó. O traje é condicionado ao lugar. Então você vai entrar na política, você tem que pôr um traje, amigo. Então você já entra metendo o pé na lama, a cara, a boca, do nada você vai encostar o olho, entra trem no seu olho, entra no seu nariz, entra na sua boca. Tem que pôr o traje. Tem um traje espacial, tem um traje político, tem todos os tipos de traje. Senão você não passa, não. Oi? Primeiro traje é honestidade. Segundo, não seja conivente, não seja omisso e não aceite por nenhum motivo. Eu tenho pistola. Eu estou tirando meu porte agora. A posse eu já tenho. Essa pistola, ela vai ficar na minha mesa. Todo mundo que começar a vir com conversa fiada, eu vou pôr ela assim, ó, carregada e pôr em cima da mesa, mirado na cabeça da pessoa. Não vou falar nada. Eu falo, não entendi, repete o que você falou. Eu não vou pôr pressão em ninguém. Você quer falar, você fala. Pronto. Ô Pablo, e como que um vereador... Deixa eu só contar um segredo para você. Você sabia que quase 100% dos ladrões da República que roubam dinheiro público, eles nunca vão usufruir do dinheiro? Vocês sabem disso ou não? Não, estou te garantindo uma coisa. A maioria das pessoas que roubaram a nação, eles esconderam esse dinheiro em outro país e eles não usam o dinheiro e eles não vão usar o dinheiro. Essa é a coisa mais doida que eu já vi na minha vida. Os caras roubam 50, 200, 500, bilhão. Aí você fala, e aí? Não usa. Eu não entendo para que rouba. Eu entendo, é porque os caras querem sustentar outra ideologia lá para não sei o quê, mas eles não desfrutam nem do dinheiro. E nem se eles dessem conta de desfrutar, a consciência deles nunca vão deixar eles terem paz com esse dinheiro, porque não é deles. Entendeu? Para finalizar aqui, Pablo. Como que um vereador consegue... Eu vou ter problema sério na minha vida, porque eu não dou conta de encerrar enquanto está fazendo perguntas. Vocês podiam parar de fazer perguntas. Como que um vereador consegue implementar o governalismo no município? Como é que é? Como que um vereador, inclusive era eu que estava gritando sobre o governalismo, porque foi algo que ardeu no meu coração também. Sim. Como que um vereador consegue implementar isso no município sendo vereador? Se um cidadão dá conta de começar o movimento, como é que começa o movimento? É 1 mais 1 dá 2. Aí depois ele começa a conectar com outras pessoas, é um movimento. O nosso problema é que a gente quer esperar chegar em algum cargo para decidir alguma coisa. É agora que tem que começar. Não existe governalismo de cima para baixo, existe governalismo de baixo para cima. É isso. Ô, Pablo. Última pergunta, a gente vai encerrar. Qual é o papel que os estrangeiros podem ter
dentro Bolívia! do governo Viva do Brasil. Bolívia! Fala. Qual é o papel dos estrangeiros nesse mover do governo no Brasil? Se somos estrangeiros. O estrangeiro que está no país para produzir, ele é brasileiro. Você tem que se sentir amada e ninguém vai olhar para você porque você fala em outra língua. Mas se você está aqui, quer servir essa nação e servir o povo brasileiro, você é uma brasileira, entende? E quanto mais tempo você tiver aqui, mais você vai gostar dessa terra. E você tem que se sentir amada. Vou te falar por quê. Porque nós somos muito hospitaleiros, o povo brasileiro. Então qual que é a sua função? De brasileiro. É claro que a Constituição Federal não te deixa ser um monte de coisa, porque é função de um brasileiro nato. Mas você é uma brasileira. Desde a hora que você decidiu pôr sua família aqui, eu quero que você se considere isso, uma brasileira. Não precisa você pensar assim, como nós vamos fazer agora? Uma sugestão que eu te dou. Existem comunidades do seu país aqui. E você pode ajudar eles a entender, porque você já está andando próximo a nós e está entendendo os códigos, principalmente do reino. Então você, como estrangeira, pode ajudar os estrangeiros que têm visão errada no nosso país, e principalmente daquilo que a gente foi chamado. Tá? Então vou encerrar as perguntas. Chega. Obrigada. Ô Pablo, só uma perguntinha. Corta os microfones depois dessa. Eu poderia fazer muitas perguntas, mas a pergunta que a minha filha aqui, ó. Pergunta que minha filha mais fez é quando que eu vou dar um abraço no Pablo. Então eu queria deixar de fazer a pergunta, por mais que ela está dormindo. Mas a gente batia uma foto para dar esse presentinho para ela. Tirar a foto com ela dormindo? Pode ser. Ela vai ficar brava demais, hein? Tirou a foto dormindo, igual eu quando eu estava em casa. Aí eu chegava depois da igreja, eu era criança. Aí minha mãe comprava o x-salada e me chamava. O x-salada é o x tudo lá. Chama x-salada aqui também? É o Subway de hoje. E aí minha mãe me chamava e eu não acordava. Aí ela comia meu sanduíche. Aí eu acordava no outro dia. Cadê meu sanduíche? Você não respondeu. Deixa eu tirar uma foto com você. Vem cá. Ela é linda, hein? Vem cá. Olha lá a foto, ó. Vamos virar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou levar você pra casa. Cadê o beijo? Dá um beijo no tio. Beijo. Deus abençoe você, viu? Valeu. Tamo junto. Até depois do fim. É o fim não, filho. Tá doido? Depois do fim. Fica boa essas fotos de político com o neném no colo, né? Pastel. Ei, se vocês estiverem comigo na hora que for tomar um caldo de cana e um pastel, nós vamos fazer um rios louco. Vocês já sabem qual que é, não sabe ou não? Sabe não, vou mostrar para vocês depois. É o seguinte, eu fico doidinho para falar, vai cuidar da sua vida. Mas não fala isso mais. Vá cuidar do seu país. Tá? Tamo junto. Até depois do fim. Corta a transmissão aí. O que eu ia falar mesmo? Lembra? Senão nem...